Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24, Salmo 24 diz assim, vamos bem atentos, a palavra de Deus que diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente ou falsamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Oremos mais uma vez. Peça a Deus que fale ao seu coração através da sua palavra. Então faça essa simples oração ao Senhor. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Deus, continue a falar ao nosso coração e dai-nos ouvidos para ouvir e atender e guardar e praticar a Tua palavra. Obrigado, Deus, por este privilégio, que nós possamos, ó Deus, com temor e tremor, receber a Tua palavra no nosso coração. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o livro dos Salmos é maravilhoso, não é verdade? Nós temos 150 salmos na Bíblia. E eu tenho certeza que você deve saber pelo menos um versículo dos Salmos de cor. Não é verdade? Quem não sabe, por exemplo, o Salmo 23, versículo 1. O que diz o Salmo 23, versículo 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já sabe algum salmo todo da Bíblia? Eu queria incentivar você a memorizar, Talvez você, numa semana, alguns têm mais facilidade, mas se você tentar memorizar um versículo por dia, o Salmo 23, por exemplo, tem 6 versículos, Então, numa semana você memoriza todo o Salmo 23. Deus me deu o privilégio de memorizar alguns salmos da Bíblia. Faça disso uma prática também, e você vai ver o quanto você será abençoado ao guardar a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. E quando nós olhamos para o Salmo 24, que está unido aqui a todos os salmos, especialmente esses 3 salmos, que fala do Messias, Salmo 22, Salmo 23 e Salmo de número 24, porque no Salmo 22, que é citado também pelas palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos aqui o sofrimento do bom pastor. Lá em João 10, a palavra de Deus nos diz que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, Salmo 22 fala do sofrimento do bom pastor. Salmo 23 fala: o grande pastor vive para as ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você vai para Hebreus 13, vai falar o grande pastor que cuida das suas ovelhas. E no Salmo 24, nós temos aqui o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Você é ovelha de Jesus? Felizes daqueles que podem dizer: o Senhor é o meu pastor. Você sendo uma ovelha do Senhor Jesus. E 1 Pedro capítulo 5 fala do supremo pastor, o supremo pastor. Então, nós vamos ver aqui primeiramente
os atributos daquele que é adorado, nos versículos de 1 a 3, de 1 a 2. Depois, o segundo lugar, os atributos daqueles que o adoram, daqueles que adoram a Deus, quais são as qualidades daqueles que adoram a Deus, nos versículos de 3 a 6. E depois, em terceiro, a marcha vitoriosa do Rei da Glória, digno de toda adoração, nos versículos de 7 a 10. Primeiramente, então, os atributos daquele que é adorado. Olhe comigo dos versículos 1 e 2 do Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Queridos, o Senhor, Ele é dono absoluto de todas as coisas. Você acredita nisso? Amém. Glória a Deus. Deus é o proprietário de tudo que existe. Tudo que existe, todo o universo criado por Deus, desde o átomo até a divisão do átomo, né? Até ao planeta ou à estrela maior do universo, tudo pertence ao Senhor, inclusive os seres humanos, diz a palavra de Deus, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, porque o Senhor é o Criador dos anjos, dos homens, de todos os seres existentes no mundo, em toda a terra, em todo o universo. Tudo o que temos pertence a Deus. O que nós somos? Se tudo que nós temos pertence a Deus, nós somos mordomos, servos para cuidar daquilo que pertence a Deus. Somos mordomos, somos servos para cuidar daquilo que é de Deus. Não é nosso, em primeiro lugar não é nosso, mas pertence ao Senhor. Porque nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Por que nós ficamos então revoltados e chateados quando nós perdemos aquilo que pertence a Deus? É claro que é natural nós ficarmos como seres humanos chateados, mas nós devemos lembrar que tudo pertence a Deus e Ele pode levar a hora que Ele quiser, porque pertence a Ele. Pertence a Ele, não é meu, não é seu, é dele. Inclusive a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor. Deus é o dono de toda a terra e de todos os seres humanos. Ele tem direito de criação e de redenção. Direito de criação, porque Ele criou todas as coisas, e de redenção, porque Ele que nos redimiu, Ele que nos salvou. Ele nos criou e nos redimiu. Deus criou e sustenta a sua criação. Por isso Ele fará novos céus e nova terra. E quando fala que Deus, sendo o Criador e também aquele que sustenta toda a sua criação, isso nos fala de uma doutrina chamada providência. A providência de Deus. Irmãos, o mundo não está por si só se autossustentando. Não, o mundo é sustentado por Deus. E na providência, nós temos 3 divisões que falam sobre a providência. Primeiro, a preservação. Deus nos dá o dia, nos dá a noite, nos dá as estações. Quais são as estações? Quantas são? 4 estações. Inverno, verão, primavera e outono. Muito bem. Então, quem que nos deu essas estações? Quem que preserva a sua natureza, a sua criação? Deus. É assim, é Deus que nos dá a chuva, é Deus que nos dá o sol, é Deus que faz a planta crescer para que nós tenhamos o alimento. Ou você tem poder de fazer com que a planta cresça, o fruto cresça na árvore? Você tem esse poder? Não, nenhum de nós temos. Então, é a preservação da providência de Deus, Deus preservando a sua criação.
E dentro da providência nós também temos algo também chamado de concorrência, que são os milagres. Além dessas coisas naturais que acontecem, nós temos também os milagres, algo sobrenaturais, algo extraordinários que acontecem no mundo criado por Deus. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. O que foi aquilo ali? Um milagre de Deus. O natural é que as águas corram, né? Mas Deus fez com que o mar se abrisse e o seu povo passou a pé enxuto. Atravessou o Mar Vermelho. E depois, quando veio o exército inimigo para querer destruir, matar o povo de Israel, Deus faz com que o mar se volte e o faraó e os egípcios foram mortos. E o povo de Israel foi liberto da escravidão. Também o Senhor é quem fez com que brotasse água da rocha. Isso é um milagre de Deus. É o Senhor quem deu o maná que caía do céu para alimentar o seu povo. E assim nós vamos para o Novo Testamento, os vários milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Os cegos vendo, os coxos andando, os surdos ouvindo, milagres de pessoas sendo libertas e transformadas pelo poder de Deus. E na igreja, e até hoje, os milagres que Deus faz, que Deus realiza através do seu povo, através da sua igreja. Milagres, concorrência na providência de Deus. Também nós temos dentro da providência algo chamado o governo. O governo de Deus. E aí o Salmo de número 146 nos fala de maneira belíssima sobre o governo de Deus, né? O Salmo começa dizendo, não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, não ponha sua confiança nos governantes, nas autoridades, nos homens, na economia, na ciência, no poder humano. Não coloque a sua confiança nisso, coloque a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado, diz o verso 5, aquele que tem o Deus de Jacó, feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. E aí vai falando, irmãos, o que Deus faz? Olha como que Deus está atuante na terra. Verso 7, Salmo 146 diz, o Senhor é quem faz justiça aos oprimidos. Quem faz justiça aos oprimidos? Deus. O Senhor é que dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios, o Senhor reina, governa para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então, o Salmo nos traz esses atributos de Deus, daquele que criou e sustenta a sua criação, porque Ele é Deus e não há outro, o único e verdadeiro Deus. Agora, segundo lugar, os atributos, as qualidades daqueles que adoram a Deus. Quem são os que adoram a Deus? Quais são as qualidades dos verdadeiros adoradores de Deus? Olha os versículos de número 3 a 6 do Salmo 24, que diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, falsamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. O adorador se aproxima de Deus com reverência, com obediência, com amor. Diz o versículo de número 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer diante de um Deus que é santo, se não for pela graça e a misericórdia de Deus? Qual é o fim principal do homem? É o que diz o Catecismo de Westminster, né?
Qual o fim principal do homem? Alguém sabe me dizer? Qual o fim, a resposta do catecismo? Qual o fim principal do homem? Conhecer a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter prazer, conhecer ao Senhor, glorificar, esse é o fim pelo qual você foi criado. Conhecer a Deus, glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Quando nós, seres humanos, encontramos esse propósito na nossa vida, nós realmente sentimos realizados. O que vai te trazer realização não é o dinheiro, não é as pessoas, não é a fama, não é os negócios, não é as realizações pessoais, tudo isso é bom, é interessante, nos alegra, mas que de fato vai preencher a nossa existência como seres humanos, é quando nós entendemos que nós fomos criados para glorificar a Deus, para conhecer a Deus e gozá-lo e ter prazer nele agora e para todo o sempre. Você já experimenta isso na sua vida? E aí o versículo vai dizer, no verso 4 do Salmo 24, que diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. O que isso significa? Limpo de mãos, puro de coração. Limpo de mãos tem a ver com aquilo que você faz, são as suas realizações. Limpo de mãos, limpo naquilo que faz. E o coração tem a ver com aquilo que você é. O coração mostra o que nós somos. Então, Deus não se impressiona com o meu ritual, com a minha religiosidade. Ele olha para as minhas mãos, para as minhas atitudes. O povo de Israel tinha esquecido disso e estava oferecendo para Deus um culto que não era agradável ao Senhor, porque a sua vida não estava sendo agradável a Deus. Veja, eu vou ler para vocês o texto de Isaías capítulo 1, versículo 15, 16, onde diz assim, 15 a 17. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, diz Deus. Sim, quando multiplica as vossas orações, olha aí, estão orando. Quando vocês estão multiplicando as orações de vocês, não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue ou de pecado. Impuros, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Não dá para a gente ser uma coisa na igreja e em casa, ou no trabalho, na escola, ou ser outra coisa. Não, eu preciso ser limpo de mãos, puro de coração. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Então nós não podemos separar a adoração com a vida do adorador. As duas coisas andam juntas. Adoração e adorador. Veja a vida, por exemplo, de Caim. Lembra de Caim? Caim e Abel? Os dois ofereceram ali a sua oferta, o seu culto a Deus. De qual oferta Deus se agradou? De quem Deus se agradou? Abel. E de quem Deus não se agradou? Caim. E aí, por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque a vida dele, o coração dele não era temente de fato, de verdade a Deus. Porque tanto é que depois ele matou o próprio irmão. Então, Deus não se agradou de Caim da sua oferta, porque não basta dar a oferta, o culto, a adoração a Deus, se a minha vida não agrada a Deus. Deus rejeita o culto daqueles que não vivem de acordo com a sua palavra. Isso nos deve trazer temor, queridos. Temor. Que tipo de culto eu estou oferecendo a Deus? A minha vida condiz com aquilo que eu estou falando e vivendo como um adorador? E coração fala de motivação. Não basta também fazer o certo, é preciso fazer com a motivação certa. Motivação certa. Lembra do caso de Ananias e Safira?
José entregou como oferta aos apóstolos, lá em Atos capítulo 4, ele vendeu a sua propriedade e entregou para que fosse distribuída entre a comunidade, entre aqueles que necessitavam. E aí, Ananias e Safira pensaram, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer também, dar uma oferta, mas o coração deles, a oferta é importante, entregar, mas não basta fazer a coisa certa, tem que fazer com a motivação certa. E a motivação de Ananias e Safira foi fazer para aparecer. E aí, os apóstolos viram isso, porque eles escondem uma parte dizendo que tinha dado tudo, e eles querem ficar bem na fita, né? Como José tinha sido bem visto pela comunidade, e Deus então repreende Ananias e Safira, porque fizeram a coisa certa, mas da maneira errada, com a motivação errada. Não entregar a alma à falsidade, diz aí o Salmo de número 24. Não entregue a sua alma à falsidade. Não entrega a alma para o mundo, para as coisas do mundo. Lá na parábola do semeador, diz que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu entre os espinhos, caiu entre as pedras. E fala de que cair entre as pedras, entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, até recebem com alegria, mas depois a fascinação pelas coisas do mundo, a preocupação com as coisas do mundo, sufocam a palavra, ela fica infrutífera, porque estavam preocupados com as coisas mundanas. Que de fato tem estado preocupado a sua mente e seu coração? É com as coisas de Deus em primeiro lugar? Por isso Jesus vai dizer em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós sejamos adoradores que adoram a Deus de maneira certa e com a motivação certa. Mãos limpas e coração limpo. Não jura falsamente, não vende a consciência, não venda a sua consciência. O verdadeiro adorador agrada a Deus e é escolhido por Deus, como diz aqui no texto, Deus de Jacó. Irmãos, verso 6, é curioso, quando a Bíblia fala que tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem foi Jacó? Lembra de Jacó? Quem foi Jacó? Jacó tinha como avô o vovô Abraão. E o pai dele era Isaac. Vovô crente, papai crente, mas ele viveu uma vida bem errada, bem complicada, né? Até mesmo depois da sua própria, da sua conversão, porque o próprio nome de Jacó significa usurpador, enganador, mentiroso. No próprio nascimento de Jacó, porque ele pega no calcanhar de Esaú, seu irmão, quando está nascendo, e por causa disso, ele ganha esse nome, né? Que é um nome muito estranho. Eu conheci um Jacó na minha vida que teve, acho que quem colocou o nome, acho que não sabia o significado, né? Lá em Goiânia eu conheci um Jacó. Vocês conhecem algum Jacó? Conhece? Olha aí, é raro, né? Não é muito, porque, e é mais interessante que apesar de toda a vida complicada de Jacó, diz aqui que Deus era o seu Deus. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que você não tem que consertar a sua vida primeiro para buscar Deus. Busque a Deus e Deus vai consertar a sua vida. Ah, não, eu não posso ir para a igreja agora, sabe por quê? Porque não estou certo. Quando eu preciso fazer umas coisas primeiro e que eu
ser mais correto naquilo que para mim poder ir para a igreja. Aí eu vou para a igreja. Não, Deus está dizendo, venha como estás. E Ele muda o nosso caráter e a nossa vida. Tanto que mudou o nome de Jacó, passou a se chamar a Israel. Deus mudou o nome. Veja a mudança. Deus foi tão gracioso e misericordioso e poderoso na vida de Jacó, que mudou o seu caráter e o seu próprio nome. Ele passou a se chamar Israel. E sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. É isso que Deus faz comigo e com você, porque nós não somos muito diferentes de Jacó. Eu e você, nós somos pecadores e somos maus, mas Deus muda o nosso coração e também nos faz príncipes e princesas de Deus. Por nossos méritos? Não. Pelos méritos de Jesus lá na cruz, que derramou o seu sangue para a nossa salvação. Não é maravilhoso, irmãos? É maravilhoso. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nós estamos aqui não somos porque nós somos melhores do que as outras pessoas. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, reconhecemos o nosso pecado e buscamos aquele que pode nos perdoar e nos salvar. Os puritanos diziam que na evangelização é mais ou menos assim, é quando um mendigo achou pão e vai falar para outros mendigos aonde tem pão. Isso é evangelizar. Não é que ele é melhor, não, eu achei pão e agora vou anunciar também aos outros aonde tem pão. E aí, meus queridos, isso nos faz lembrar do quê? Quem diz eu sou o pão da vida? Quem foi que falou isso? Jesus. Então eu e você, como mendigo, nós achamos o pão da vida, amém? E aí, o que nós vamos fazer agora? Falar para os outros mendigos aonde tem pão, quem é o pão da vida, que pode de fato saciar a nossa fome espiritual da nossa alma. Então faça isso. Você que encontrou o pão da vida, seja um instrumento de Deus para que outros também possam encontrar o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Essas são as qualidades, os atributos daqueles que adoram o verdadeiro Deus, porque são verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém? Você tem essas qualidades de adorador? E por último, em terceiro, nós vemos aqui a marcha vitoriosa do Rei da Glória, que é digno de toda adoração. A marcha vitoriosa. Irmãos, é lindo esse salmo, especialmente na sua parte final, porque o salmista vai dizendo, Davi vai dizendo nesse salmo, e quando ele chega a partir do verso 7, há um ápice, aonde nos eleva a alma, quando ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Esses que adoram a Deus agora, unidos com aqueles que estão diante no céu, recebendo o Rei da Glória, os anjos e o povo de Deus, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Vocês sabem que a glória não é um atributo de Deus. A glória é a reunião de todos os atributos de Deus. Da sua justiça, do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua santidade. Todos os atributos reunidos de Deus manifestam a sua glória. Por isso que lá em João capítulo 1, verso 14, quando Jesus vem ao mundo, se manifesta ao mundo, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Olhando para Jesus Cristo, nós vemos a glória de Deus.
Quem é Deus? Você quer conhecer a Deus? Olhe para o Senhor Jesus Cristo, que nos revela quem Ele é. Então, nos versículos de 7 a 9, nós temos aqui a marcha triunfal do Rei da Glória. E Paulo vai dizer lá também, isso que os salmos estão dizendo aqui nos versos Salmo 23, 22, 23, 24, Filipenses capítulo 2, verso 5, também Paulo descreve justamente isso. Versículo de 5 a 11, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Salmo 22. Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Morte de cruz. E aí, o Salmo 24. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor que não tem derrota, só tem vitória, mesmo na morte, porque na morte ele vence a Satanás, ele vence o pecado, e ele vence a própria morte, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Então, no Salmo 22, nós temos a humilhação de Cristo. No Salmo 23, nós temos a vida de Cristo. E no Salmo 24, nós temos a exaltação de Cristo. Ele desce, então, da glória celestial, cumpre a sua missão e volta vitoriosamente para a glória celestial, onde os anjos, os remidos que já estão no céu, a igreja vitoriosa que já está no céu, a igreja triunfante que já está no céu, celebram então a vitória do Rei da Glória, e quando Cristo é assunto aos céus, e quando ele chega na glória, e os anjos e os remidos dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a Satanás, aquele que nos fez redimidos pelo seu sangue lá na cruz. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. E o Pai diz para o Filho: senta à minha direita, porque você é o vencedor e nos fez como igreja mais que vencedores. Amém, queridos? O Senhor é o Rei da Glória. E o Salmo e o livro de Apocalipse vai nos dizer justamente isso. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 diz: vi e ouvi uma voz vinda dos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número é de milhares, de milhões, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Esse é o Deus que você serve. Esse é o nosso Deus, do qual nós servimos e adoramos. Quem é esse Rei da Glória? Ele é forte, ele é Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o poderoso nas batalhas, ele não sofre derrotas. Eu pergunto, queridos, quem está mandando hoje no mundo? É Deus ou o diabo? Às vezes, quando você vê tanta desgraça no mundo, aparentemente parece que é o diabo que está no controle, mas Deus está dando
corda ao homem no seu pecado. Você quer pecar? Você quer pecar na ação? Então Deus vai dando corda para o pecador. Até o dia que ele diz, agora basta. Aonde ele voltará e vai fazer o juízo final e será novos céus, nova terra, aonde nós vamos ressuscitar para a glória celestial. E vamos encontrar, a noiva vai encontrar com o noivo. A igreja vai encontrar com o Cordeiro na glória celestial, no arrebatamento. Essa é a sua fé, é a sua esperança? Irmãos, tem coisa melhor do que isso, mais grandiosa do que isso? Não há. Por isso que é maravilhoso servir o nosso Deus. Não há momento, queridos, mais crítico para o ser humano do que quando ele é entregue aos seus próprios desejos. Felizes daqueles que experimentam o arrependimento. Você já se arrependeu de seus pecados? Então você é um abençoado por Deus. Porque aqueles que vivem na dureza do seu coração impenitente, esses sim são infelizes. Felizes daqueles que experimentaram o arrependimento de seus pecados. O Senhor Jesus é vencedor sobre o anticristo, sobre Satanás, sobre o falso profeta e os lançará no inferno. Cristo manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. As chaves do inferno estão nas suas mãos. E nós seguimos o Senhor da criação, o Senhor da redenção. Ele é a cabeça. Por isso, o Salmo de número 24, eu convido você a ler comigo o versículo de 7 a 10. Está aí aberta a sua Bíblia. Salmo 24, versos 7 a 10. Vamos ler juntos esse texto? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Você faz parte, querido e querida, dessa vitória em Cristo Jesus. Então, eu quero te perguntar, você faz parte do povo vitorioso, do Cristo que venceu? Você já recebeu o batismo, já fez sua pública profissão de fé? Quando você assim faz, você está dizendo, eu faço parte desse povo vitorioso com Cristo. Adore ao Senhor com a sua vida e viva a reforma espiritual que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé? Se você faz parte desse povo vencedor, agradeça a Deus. Se você quer fazer parte, através do batismo, da profissão de fé, também diga para Deus, Deus, eu quero estar entre os vencedores, não entre os derrotados. Porque às vezes nós olhamos para os cristãos que sofrem perseguição, esses vídeos mostrando o sofrimento dos nossos irmãos. Talvez o mundo possa dizer, esses são derrotados. Não. Esses são os vitoriosos em Cristo Jesus. Vitoriosos não são aqueles que têm tudo do bom e do melhor que querem ter nessa terra. Vitoriosos são aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e têm a salvação. Você é essa pessoa? Então ore a Deus e agradeça ao Senhor. E se você quer ter a certeza da sua salvação, também diga para Deus, Deus, eu quero. Em nome de Jesus, eis aqui a minha vida te pertence. Quero viver todos os dias da minha vida para ti. Fale com Deus em oração agora, em nome de Jesus. Nós começamos dizendo, pedindo a Deus, Deus fale comigo. Deus falou, através da sua palavra, agora é a sua resposta. Diga o que você deseja para Deus. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração como ninguém.
Sabe, ó Deus, aqueles que aqui precisam de conversão, de uma nova experiência de verdade, de arrependimento e da fé genuína em Cristo Jesus. Que o Senhor conceda essa graça a cada um que agora te busque em oração. Ó Deus, o seu coração deseja te buscar, ó Deus, mais do que tudo. Abençoa cada um, Pai. E aqueles que já têm certeza da sua salvação pela tua graça, Deus, que possamos nos regozijar, nos alegrar e dizer de fato que somos teus e vivemos para ti, queremos viver para ti todos os dias da nossa vida. Até a volta de Cristo, onde estaremos para sempre na glória celestial. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o vencedor. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nós somos o teu povo. Abençoa a tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.